moça pobre. Tinha perdido o irmão e o pai. Sua mãe, temendo morrer e abandonar sua filha desamparada, insistia para que ela fosse ficar na janela para ver se arrumava um casamento. Realizando tal desejo, conseguiu muitos admiradores e um grande e único amor, Fernando Rodrigues Seixas. Fernando vivia com sua mãe e duas irmãs. Levavam uma vida pobre, pois viviam do aluguel de 2 escravos, da costura e da pequena ajuda de Fernando, que dava com seu emprego público. Fernando estava apaixonado por Aurélia e decidiu pedir sua mão em casamento. Porém, logo mudou de ideia, pois sabia que, casando com ela, teria uma vida pobre e um preconceito social muito grande. Assim, perderia sua liberdade, deixando de frequentar a sociedade. Assim, o romance se esfriou e o noivado foi rompido. Fernando resolveu se casar com Adelaide, pois receberia um dote de 30.000 contos de réis. Nesse mesmo período, o avô paterno de Aurélia apareceu, mas faleceu logo em seguida, quase ao mesmo tempo em que sua mãe, no entanto, seu avô lhe deixara sua rica herança. Aurélia se tornou uma moça rica. Sua tutela foi entregue ao seu tio Lemos, que havia cortado as relações com sua mãe de Aurélia há tempo. Mas ela preferiu viver em uma casa com Dona Firmina, uma amiga viúva que a tinha parado quando ficava sozinha no mundo. Fernando viajou a Recife, na esperança de escapar do casamento. Com sua ausência, Adelaide se reaproximou do doutor Torquato Ribeiro. Aurélia lhe havia devolvido 50.000 contos de réis, que há muito lhe devia assim que o pai de Adelaide lhe consentiu a mão da filha. Na volta de Fernando, percebeu que estava livre do casamento. Foi então que Lemos lhe propôs casar-se com uma moça em troca de um dote de 100.000 contos de réis. Ele acabou por aceitar e logo depois conheceu a moça, que era Aurélia. Assim alegrou, pois sempre a amara. Fernando e Aurélia se casaram no quarto de núpcias. Quando Fernando se declarou, Aurélia friamente entregou-lhe o resto do dote e disse que ele a pertencia. Afinal, acabara de comprá-lo. Nessas condições, passaram a viver um falso casamento. Dormiam em quartos separados e sempre se tratavam intimamente com sarcasmo e ironia. Com o decorrer do tempo, Fernando se dedicou ao trabalho de servidor público e Aurélia passou por um longo tempo se isolando de todos. Depois de tal isolamento, passou a frequentar as festas, visitas e pequenas reuniões contínuas. Agora a gente precisa que vocês liguem os flashes dos celulares para apagar a luz. Fecha a porta. Durante o baile, em uma valsa de baile próprio, Aurélia desmaiou e acabaram sozinhos no quarto dela. Nesse momento, quase houve novamente uma reconciliação, mas Fernando, sem querer, disse palavras que ofenderam a sua esposa. Voltaram para o baile, ainda vivendo de aparências. Quando o baile acabou, cada um foi para seu quarto. Aurélia, baseando-se nos recentes acontecimentos, concluiu que Fernando realmente a amava. Quase foi ao encontro dele, mas precisava ter certeza e abandonou assim a ideia. Nos dias seguintes, Fernando recebeu o dinheiro que havia ganhado através de um investimento. Pediu para conversar com Aurélia. Após o jantar, foram para o quarto dela. Ele entregou a ela um cheque com que o valor que ela havia pagado pelo dote e mais os outros 20.000 contos de réis, conquistados no trabalho, na repartição. Declarou-se livre, pois havia devolvido o dinheiro com o qual ela o havia comprado. Quando Fernando devolve o dinheiro e está prestes a ir embora, Aurélia declara seu amor por ele.
Desistente esse tal. O dinheiro de Aurélia os impedia de se amar. Ela então pegou em uma gaveta um documento. Tratava-se do seu testamento, no qual deixava tudo para Fernando. Nessas circunstâncias, uniram-se no amor conjugal. Assim, decidiram ficarem juntos. Esse é o Cauã, Lucas Bernardinelli, Azaf, Brenda e o Maicon. Boa tarde, a gente veio fazer um resumo do livro Iracema. Cada uma das pessoas ficou com 4 capítulos para resumir, basicamente. E quem vai começar primeiro é o Cauã. Mas eu vou apresentar todo mundo primeiro. No ano de 1604, na chegada dos portugueses ao Brasil. Aproximadamente perto do Rio de Janeiro. E, bem, ele começa numa casa onde mora o Dom Antônio, Dona Oriana. Fernando se compromete a casar após abandonar a Aurélia, pensando apenas nos estados da moça. Dona Firmina é um parente idosa que se responsabilizou pela guarda da Aurélia. A gente vai falar um pouco sobre o livro Senhora, de José de Alencar, e eu vou apresentar um pouco sobre os personagens. Bem, a Aurélia, ela é a personagem principal,
Ela é uma jovem de 18 anos. Ela é órfã, né? A mãe dela era costureira, só que morreu. E ela é muito simples e humilde. Ela tem um namorado, na verdade, eles se separaram, eles estavam prometidos um para o outro. Só que como ela não tinha dinheiro, né, nem os materiais, eles tiveram que se separar. Eu vou tirar foto, acho que vai dar certo. O primeiro personagem é a Aurélia, é apresentada na história como uma jovem de 18 anos muito humilde e simples que é órfã, filha de uma costureira. O segundo personagem da história é o Fernando. Fernando era até então namorado de Aurélia durante sua adolescência. Estavam prometidos a casar até que, incomodado com a ausência de bens financeiros de Aurélia, decide se separar. Olá pessoal, estamos no segundo chá literário da Escola Joel. Estamos dando início de um ano B e com convidados muito especiais. A PCA Renata está conosco para prestigiar. Renata, bom dia, seja bem-vinda. Qual que é a sua expectativa para as apresentações de hoje? Bom dia, José. Bom dia, nono B. Bom dia! Bom, as minhas expectativas, elas são imensas. Essa turma é super participativa, é super criativa. Então, José, eu tenho certeza que hoje tem muita coisa bacana aqui nessa apresentação desse chá. Sucesso! Obrigado, professor Renato, pela presença. Quero convidar também a professora Denise Castelos, com então. Ouvir vocês. Bom dia. Bom, como vocês sabem, eu sou a Maria Fernanda. O nosso segundo chá literário. Aqui temos a Ana Beatriz, o Thales, o Gabriel, a Mariana e o Rafael. E a gente vai falar sobre um livro que se chama Vidas Secas. E aí a gente queria saber de vocês, se vocês conhecem e... Tá, então a gente vai falar agora e a gente queria saber se vocês sabem o que retrata o livro Vidas Secas. Retrata sobre o Nordeste? Retrata sobre o Nordeste. Vida sem vida, na verdade. Bom, esse daqui é uma das capas do livro que tem na edição e retrata sobre uma família de retirantes que saem do sertão por conta que eles levam uma vida de miséria, de fome, de pobreza. Então eles vão em busca de coisa melhor e junto com sua família. Então aqui tem uma imagem deles. Esses são os principais personagens. Esse homem é o Fabiano, um homem pobre, nordestino e sofrido. Ele é bastante grosseiro, rancoroso e alcoólatra. Essa, assim, é a Vitória, é a mulher de Fabiano, uma mulher bastante batalhadora, sofrida, nordestina também, e mãe de 2 filhos, o mais velho e o mais novo, igual os pais, pobres e sofridos. Essa é a Baleia, a cadela da cadeia, muito amada e querida por todos, principalmente pelos meninos. O problema social da vida seca, que são a pobreza sertaneja do Nordeste, a exploração de terras, a migração e o abandono de... de pobres, que são chamados de retirantes, que retirantes normalmente são as pessoas que são retiradas de sua cidade por pela vida seca. Uma das frases que aparece no livro que tem tudo a ver com migração é que eles falam assim, que no meu sonho não havia só cama de laço de couro, mas uma vida melhor para meus filhos. E sai de outro lugar com escolas e oportunidades para eles e para os filhos deles. Então a gente vê que muitas das vezes a migração acontece por procurar mais oportunidades para a família, tipo, bem-estar, educação para os filhos,
uma moradia melhor. Então, muitas das vezes as pessoas do Nordeste acabam migrando para outros lugares que têm mais condições de vida melhor. Bom, o importante do livro é apresentar a visão da sociedade brasileira de maneira sintética. Mostra que, infelizmente, as pessoas passam por situações difíceis, como as minorias, que são a comunidade LGBT. Bom, então tudo isso que o Rafael falou também são as minorias que, por pura coincidência, foi um conteúdo que a gente aprendeu recentemente em geografia. E a gente colocou mais imagens aqui. Resumindo, é um profundo retrato da sociedade brasileira, sobretudo de seus problemas sociais. Dessa forma, Graciliano, que é o autor do livro, traça uma crítica social retratando as dificuldades encontradas por uma família pobre de retirantes. Eles têm de conviver constantemente com a miséria e a seca, que assola o sertão nordestino. Então, isso é algo que muitas pessoas, não só do Nordeste, passam e que é muito normal no nosso dia a dia, mas como nós estamos vivendo sempre nossa vida, nem olhamos para o lado e vemos como as pessoas passam por essa dificuldade de fome, de falta de estudo. E aqui tem uma chat que fala: mãe, que cor é essa? Que provavelmente é um menino que está estudando em casa e não tem acesso aos estudos da escola. E aqui mais uma que traz: e essa fumaça nos olhos? São as lágrimas evaporando. Porque nem água eles estão tendo nessa história, então por isso eles estão saindo de sua cidade natal, indo atrás de melhoria, tanto para os filhos e para toda a... E aqui mais uma imagem que também pode retratar no livro, que é da toda a pobreza e da caminhada e jornada deles para uma melhoria de vida melhor. Bom, eu disse no início que as expectativas eram muito... Eu acreditava nesse potencial aqui do Nono B. E olha, por surpresa, vocês acabaram aqui de dar uma aula de geografia. Parabéns. Essa obra do Graciliano Ramos, ela retrata um conteúdo da geografia, né? É uma habilidade que vocês já trabalharam, a questão das minorias que vocês destacaram, a questão da migração em vários momentos aí da apresentação de vocês destacaram a situação do retirante, né, que sai aí da seca do sertão. Vocês destacaram inúmeras habilidades de geografia. Então, assim, parabéns, eu fiquei encantada. A Cris também deu uma aula de geografia junto com o grupo. Parabéns José, parabéns Cris e parabéns Nono B, tá bom? Foi lindo! Pessoal, nós vamos agora com o grupo da Adriele para mais um romance literário Amoreninha. Adriele, com vocês. Bom dia, meu nome é Adriele e o grupo é a Larissa, o Pedro Xavier, o Pedro Soares e a Estela. O nosso livro é A Moreninha, escrito por Joaquim Manuel Macedo, e relata a história de dois jovens, a Caroline e o Augusto, e é um romance na cidade do Rio de Janeiro. O livro, ele se atrela mais a um romance, assim, ele se destacou bastante, são dos primeiros romances brasileiros. E podemos dizer que ele se atrela um pouco assim, ao antigo Romeu e Julieta. Quer tratar um pouco sobre um menino rico e uma mulher de uma condição um pouco mais baixa, que eles lutam bastante assim, por esse amor deles. E meio que é um pouco assim, meio que sobre isso do livro, um pouco. É mais atrelado ao romance mesmo. Bom, eu gostei bastante desse livro porque conta a história do Augusto, da Caroline, como a Adriele mesmo falou, porque eles se conheciam na infância, só que eles não se lembram. E no futuro, o Augusto reencontra a Moreninha indo numa festa que um dos amigos dele, né, o Felipe, que convidou, que a avó deles tinha convidado. Aí eles se encontram. No começo ele acha a Caroline meio chata, um pouquinho irritante, essas coisas. Mas só que depois de um tempo, contando a história
como conheceu uma menina e se apaixonou por ela na infância, para a avó do Felipe, a Ana, a Moreninha acabou escutando. Então ela acaba ligando os contos e acaba se apaixonando de volta pelo Felipe, porque eles fizeram, Felipe não, logo, eles fizeram uma promessa quando eles eram crianças, quando crescessem, eles iam se casar. E no final do livro eles acabam se casando.